Expectativa para o evento, expectativa grande. Já, contagem regressiva. Bom, é isso. Salve, galera, beleza? Bom, seja bem-vindo ao Detailland, né? Seja bem-vindo aí a um dos maiores eventos de detalhamento, não vou dizer só automotivo, mas detalhamento em questão de tudo que existe, porque a gente fala de detalhamento para automóveis, a gente fala de detalhamento para moto, a gente fala de detalhamento para aeronaves e para embarcações. Então seja bem-vindo aí ao Detailland, né? A terra do detalhamento. É uma grande honra poder estar aqui abrindo o evento, tendo essa responsabilidade de abrir o evento, e a gente fica muito feliz de estar presente aqui, trazendo para vocês o conceito do detalhamento automotivo e a forma que o detalhamento automotivo pode impactar as pessoas, a forma que a gente, como profissional, pode estar impactando as pessoas através de uma experiência e não apenas de um serviço. Mas, para isso, é preciso entender o conceito por trás do detalhamento. Bom, algumas pessoas me conhecem, né? Algumas pessoas não, então eu vou me apresentar. Meu nome é Sol, eu sou o proprietário da Redentora, né? A Redentora Auto Spa, que é um centro de detalhamento automotivo, e nós já estamos aí na estrada durante bastante tempo, e a gente recebeu aí essa missão de trazer para vocês de forma conceitual, bem no início do evento, para falar sobre o detalhamento. Não apenas o detalhamento automotivo, porque a gente sabe que o detalhamento ele tem várias ramificações. Como eu falei, ele pode ser um detalhamento automotivo, pode ser um detalhamento para motocicletas, pode ser um detalhamento para aeronaves e para embarcação. Antes da gente começar a falar, espero que eu não esteja falando rápido, tá? Mas antes da gente começar a falar realmente do detalhamento automotivo, nós precisamos entender o que é o conceito. O que é um conceito? Bom, e aí, para eu falar sobre o conceito, eu preciso falar um pouco sobre o ser humano, né? O ser humano, ele consegue processar melhor tudo aquilo que é dado para ele como informação quando ele arruma essas palavras na sua cabeça e cria um conceito. Ele acaba processando muito melhor do que apenas fatos aleatórios. Então, é da natureza humana criar conceitos para tudo o que existe. É da natureza humana se preparar para entender, criando aquilo que a percepção dele baseado em alguma coisa. Isso acaba sendo uma programação neurolinguística, uma PNL, né? Então, assim, você como ser humano, você tem um conceito em relação a um carro, você tem um conceito em relação a uma pessoa, você tem um conceito em relação a diversos assuntos. Por quê? Você reúne essas informações, você processa essa forma abstrata e você cria um conceito. Porque dessa forma, além de você conseguir explicar melhor, as pessoas entendem melhor. Isso é a criação de um conceito. Bom, já que a gente entende de uma forma muito rápida o que é um conceito, certo? A gente precisa falar do detalhamento em si. E aí eu trago para vocês uma pergunta, trago para vocês, tanto para você profissional, quanto para você robista, quanto para você cliente, porque a gente sabe que o Detailland é uma área onde existem diversos tipos de pessoa. Né? O Detailland é bem burocrático, a gente está falando tanto para profissionais, quanto para robistas, quanto para você que também é cliente. Então eu trago para vocês uma pergunta, eu trago para vocês uma indagação. O que é o detalhamento automotivo? E eu preciso deixar um tempo para vocês pensarem, eu preciso deixar um tempo para vocês raciocinarem, porque como eu falei para vocês, toda informação que é passada, você pega tudo que é abstrato, tudo que você conhece da sua bagagem anterior e você cria ideias para você desenvolver um conceito, para você desenvolver aquilo que você acha que é, certo? Então, mais uma vez, eu vou trazer essa informação, vou trazer essa pergunta. O que é o detalhamento, que pode ser automotivo, o que é o detalhamento de embarcação, mas o que é o detalhamento? Eu gostaria que vocês refletissem um pouco nisso, tá? Bom, por experiência,
e por estar já bastante tempo trabalhando com essa parte do detalhamento, e quando em algum dos cursos, na maioria, aliás, em todos os cursos eu faço essa pergunta, a maioria das respostas, grande parte das respostas, na verdade, uma coisa esmagadora até, começa a falar o seguinte: detalhamento automotivo é esfregar o cantinho, detalhamento automotivo é prestar atenção em locais que ninguém nunca mais prestou, em lugar ninguém nunca prestou atenção, é a gente conseguir ser mais atento, porque outras pessoas não foram tão atentas assim em serviços anteriores, porque eu sou um detalhador, né? Eu tenho uma atenção muito maior, eu esfrego embaixo, eu esfrego em cima, e assim por diante, você começa a falar o que é o detalhamento. Bom, eu vou trazer para vocês um dado muito importante. Detalhamento automotivo é isso também, mas isso é uma parte muito pequena do que o detalhamento é. Por conceito, que é um conceito que eu estou apresentando para vocês, que é o conceito que a gente utiliza aqui na Redentora, que é o conceito que a gente passa para as pessoas que fazem o curso para a gente e que aprendem de uma forma bastante sólida. Detalhamento automotivo é o ato de prevenir, manter e restaurar o veículo a ponto de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza. Isso é o que eu chamo de momento Matrix, tá? Porque é aquele momento em que você se posiciona de uma forma que você desvia de tudo e você cria um conceito totalmente novo, é uma forma totalmente diferente de você entender o que você profissional faz há muito tempo ou fazia há muito tempo e só achava que você só sabia esfregar cantinhos. Mas a grande verdade é que o detalhamento automotivo é o ato de prevenir, de manter e restaurar o veículo a ponto de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza. Cara, esse conceito é um conceito que ele abre as possibilidades de uma forma absurda. Porque quando você simplesmente me fala que você, como detalhador, você apenas vai no cantinho, você faz aquilo que ninguém nunca fez e continua falando esse tipo de coisa, que como eu falei, também é isso. Na verdade, o que você está fazendo é apenas uma tradução de texto. Porque você pega a palavra detalhador com o automotivo e você fala que você cuida dos mínimos detalhes. E, na verdade, isso é apenas uma tradução de texto. Você só pega a palavra detalhar e joga. Se você é um detalhador de aeronaves, porque eu vejo os cantinhos. É isso, uma ínfima parte. É isso também. Mas eu vou repetir mais uma vez. O detalhamento automotivo, acima de tudo, é o ato de prevenir, de manter e restaurar o veículo a ponto de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza. Bom, espero que isso tenha feito sentido para vocês. Porque, na verdade, esse conceito que eu trago do que é um detalhamento, ele é dividido em duas grandes frentes, né? Em duas grandes lacunas, em duas grandes etapas. A primeira etapa, a gente entende que é o ato de prevenir, manter e restaurar o veículo. Ponto. E eu vou pedir que, nesse momento, você pegue essa informação, abra a sua gaveta mental e guarde ela, porque agora a gente vai falar da segunda parte do conceito de detalhamento automotivo, que é justamente a parte de você, como profissional, criar uma experiência única para pessoas. Exatamente. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que quando você, como profissional, vai trabalhar com carros, os carros, quando param no seu espaço e as portas se abrem, descem pessoas. E as pessoas são impactadas por experiência. Exatamente. Se você não procura se diferenciar no seu mercado, criando experiência para o seu cliente, é bem provável que você apenas execute serviços, mas que você não consiga trazer uma experiência que impacte o seu cliente, a sua pessoa que saiu de dentro do carro de forma suficiente para que ele seja um propagador do que você faz. Que ele seja um propagador do detalhamento que você realizou, de um serviço que você fez. Então, acima de tudo, a segunda parte do conceito trata-se de pessoas. A primeira parte, quando a gente fala de prevenir, manter e restaurar o veículo, nós estamos falando de objetos, estamos falando de carros,
de motos, estamos falando de aeronaves e de embarcações. Mas no momento em que a gente fala de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza, quando a gente fala de sensores, nós envolvemos pessoas. Pessoas essas que vão ser impactadas pela experiência que nós, como profissionais, vamos criar, e é o que eu vou passar para vocês agora. Quando a gente fala de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza, primeiro nós precisamos entender que todo o nosso trabalho de detalhamento inicia-se com limpeza. Por quê? Para se fazer qualquer tipo de procedimento, é necessário que se limpe. Se vai se aplicar uma cera, precisa se lavar, precisa se limpar. Se vai fazer o polimento, precisa se limpar, precisa se lavar. Então, tudo gira em torno de limpeza, sim. Mas agora a gente vai voltar um pouco mais atrás e a gente vai falar de sensores. Bom, quando eu estava desenvolvendo esse tipo de conceito para jogar dentro da Redentora, para que eu pudesse entender isso e explicar melhor para o meu cliente, para explicar melhor para pessoas o que é que a Redentora faz, que é prevenir, que é manter e que é restaurar, mas que é também trazer uma qualidade visual e uma qualidade sensorial. Eu andei fazendo muitas pesquisas e eu parei a minha pesquisa em um cara que me chamou bastante atenção, e esse cara chama-se Jin-Sop Lee. Esse cara, ele é um pesquisador e ele é um designer de produtos, certo? A minha formação acadêmica, ela vem de design, então eu trabalhei durante muito tempo com design, com produção de produtos. E o design, por si só, ele não é uma arte, isso é muito bacana, mas o design resolve problemas através de desenhos, problemas ergonômicos através de desenho. E ele fala que esses problemas são resolvidos através de sensores, de forma sensorial. E eu comecei a imaginar, falei, cara, essa ideia que o Jin-Sop Lee traz é fantástica. Bom, quem quiser ouvir a palestra dele, é só digitar no YouTube Jin-Sop Lee TED Talk e você vai entender mais ou menos um pouco do que ele fala, tá? E aí, quando eu comecei a pensar sobre sensores, eu comecei a imaginar, pô, de que forma eu vou conseguir impactar as pessoas, não vou falar só de cliente, né, mas as pessoas com o detalhamento. De que forma eu consigo trazer o detalhamento mais próximo? E não só apenas falar de cantinho, de prestar atenção em detalhes que ninguém nunca pensou. Bom, primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de sensores, a gente fala de experiências, porque todas as experiências acontecem nos campos sensoriais. Isso é muito importante você como profissional, você como robista ou você como cliente entender isso. Principalmente porque você, profissional do detalhamento, também é cliente em uma outra área. E você, como um bom ser humano, sabe quando você é impactado com uma experiência ou não. Quando a gente fala de sensores dentro do detalhamento automotivo, vamos falar de sensores nos seres humanos, nós temos o olfato, temos a visão, temos o paladar, temos o tato e temos a audição. São 5 sensores que envolvem uma experiência completa. A questão é que você não tem como envolver o paladar dentro do detalhamento automotivo, porque por mais que você passe uma cera comestível, o cliente não vai lamber o carro, né? Você não vai lamber o carro. Você simplesmente, o paladar ele não se encaixa nessa experiência automotiva, na parte do detalhamento. Quando a gente vai para você pode até eventualmente dar uma bebida para o seu cliente, oferecer algum tipo de bebida, mas ele não impacta diretamente no detalhamento. Quando a gente vai para a parte da audição, é importante a gente saber que nós não somos preparadores automotivos. Os preparadores automotivos, eles são beneficiados porque estamos falando de motor, né? Ele vai preparar o motor do carro, ele vai fazer um stage 1, um stage 2, um stage 3, ele vai alterar a motorização e, eventualmente, ele vai alterar a nossa audição. Então, se você fosse um preparador automotivo, faria sentido. Mas quando a gente cai no campo da visão, no campo do tato e no campo do olfato, o detalhamento é um campeão. E eu preciso que vocês entendam isso. E se vocês ainda estiverem se pensando, pô, mas de que forma que o detalhamento vai impactar em relação à experiência? Pois bem,
vou trazer para vocês aqui algum exemplo antes de nós continuarmos a falar da experiência dentro do detalhamento. E a primeira história que eu quero te contar é o seguinte: imagine que você vai fazer um pulo de paraquedas. Imagine que você acorda, que é o grande dia, e que você está escovando o dente e você começa a imaginar o salto. Seu coração começa a palpitar. Você entra no carro e começa a se dirigir para o aeroporto. E você começa a imaginar o que é que vai acontecer. Nesse momento, todos os seus sensores já estão disparados, certo? Quando você está conversando com o instrutor, você está prestando muita atenção nele. Você simplesmente ouve melhor, você enxerga melhor, você respira mais ofegante porque está chegando um grande momento. Quando você percebe que o avião, isso tudo envolvendo os sensores, tá? Sua boca já está seca, você respira, enche mais o pulmão, e no momento em que o avião levanta voo, que você vê tudo diminuindo, você fala, cara, não tem mais o que voltar para trás, e de repente, você flutua. De repente, todos os seus sensores estão no máximo. Você cai, você abre o paraquedas, obviamente, que a gente não quer que você caia, você pousa, você pula, você grita, você tira foto, você posta no Instagram e é uma experiência completa. Isso te impacta de uma forma absurda. Quando a gente fala de você como profissional, você numa rua e você está atravessando uma rua escura e tem um cara com o gorro abaixado, pelo capuz, olhando meio para baixo, com as mãos dentro de um moletom. O que acontece? Automaticamente você começa a respirar mais, sua pupila começa a enxergar mais, você começa a hiperventilar, o seu coração dispara, você começa a ter palpitações. Isso envolve sensores. Ou seja, numa experiência que envolve sensores, não importa se ela é boa ou se ela é ruim, ela vai lhe marcar por causa dos sensores envolvidos na experiência. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Bom, dito isso, tendo isso mostrado para vocês como um exemplo, nós temos os sensores no detalhamento automotivo, que são a visão, que é o tato e que é o olfato. Bom, quando aqui na Redentora nós vamos fazer uma entrega de algum carro para um cliente, de uma moto para um cliente, a primeira coisa que a gente faz é uma entrega técnica. Nessa entrega técnica, a gente apresenta tudo que foi feito para o cliente através de um guia. Exatamente, nós guiamos o nosso cliente pelo processo da entrega, que é o que a gente chama de entrega técnica. E a primeira coisa que existe durante a entrega técnica, e eu falo de experiência, é quando você impacta o seu cliente com a visão. Exatamente. Você simplesmente, o cliente tem noção, você como pessoa que leva o seu carro para um profissional, tem a noção exata de como o seu carro estava. E o que acontece? A primeira coisa quando você chega no espaço é, não, esse não é meu carro. Cara, não é meu carro. Cara, meu Deus. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a rodear o carro e você começa a enxergar o carro e você começa a ver o carro e você como profissional precisa guiar o seu cliente por esse caminho. Então é necessário sim que nesse momento a gente tenha uma ferramenta onde a gente consiga mostrar para o nosso cliente, mostrar para pessoas, porque a gente está falando de pessoas, tá, pessoal? Apesar de serem carros, o detalhamento se trata de pessoas. E se você entender isso, e você está guiando o seu cliente, mostrando, cara, você lembra daquele risco? Você lembra daquela forma? Você lembra de como estava? Exatamente. Você impacta o seu cliente com o primeiro sensor, que é a visão. Após isso, nós viemos com o tato. Exatamente. Porque durante a entrega técnica, o primeiro impacto é o impacto visual. Depois disso, nós temos o tato. Porque assim que você recebe o carro, a primeira coisa que você quer fazer é simplesmente passar a mão, porque você precisa saber que aquela aspereza da superfície tinha acabado. Você precisa entender que o seu carro tem aquele toque sedoso e você fala, cara, é impossível isso, como assim? E aí você começa a fazer, sabe o quê? A passar a mão por toda a superfície do carro. E não só pela parte da lataria, que talvez seja uma parte muito impactante, mas e quando é feita a higienização e quando é aplicado um coat também sobre a superfície do couro ou do suede, onde é feito também a parte de preparação do volante, dos plásticos. O que acontece? Os sensores do tato em contato criam uma sensação diferente, porque ele estava acostumado com aquele carro daquele jeito.
E ele fala, cara, não acredito, olha só como está o meu couro, olha só como está o meu plástico. Então, dessa forma, o tato também influencia bastante no momento em que você cria uma experiência sensorial para o seu cliente. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar do olfato. E aí, é uma coisa muito importante, porque aqui na Redentora eu fiz uma pesquisa com mais de 100 clientes, e a pesquisa era uma pesquisa muito simples, com uma pergunta só. E a pergunta era, como o cheiro do nada te impacta dentro do seu carro? E a resposta avassaladora foi que o cheiro de nada é tão importante quanto o cheiro de alguma coisa. Olha que louco. O cheiro de nada é tão importante quanto alguma coisa. E aí você fala assim, Sol, mas o cheiro de carro novo já foi comprovado. Sim, o cheiro de carro novo, quando a gente está no primeiro momento, é uma coisa. Mas a partir do momento que ele traz o carro para você, para fazer uma higienização, para você fazer algum tipo de serviço, é bem provável que você esteja removendo algum odor. É bem provável que você esteja preparando o carro para tirar algum tipo de contaminação que estava incomodando o seu cliente. Então, quando você entrega o carro com cheiro de nada, é impactante. Aí você fala, pô, Sol, mas você não coloca cheirinho, você não bota algum cheiro, você não bota nada. Bom, após o nosso cliente passar pela entrega técnica, onde nós guiamos ele pela visão, guiamos ele pelo tato e guiamos ele pelo olfato, nós temos uma paleta de aromas onde o nosso cliente escolhe o que ele gostaria que tivesse dentro do carro dele. Exatamente. O que é que você cria com isso? Você cria uma experiência onde você guia o seu cliente pelo processo do serviço que você fez. Você guia uma pessoa pelo processo sensorial. E aí, cara, você pode falar assim, eu acho que isso é besteira. Eu acho que isso não funciona. Bom, cientistas do mundo todo estão falando para você que não. Porque você criar uma experiência baseado nos seus sensores é o que vai fazer você ser marcante, é o que vai fazer você ser lembrado. Obviamente que para você criar uma experiência completa para o seu cliente, para a pessoa que está recebendo, é necessário que o serviço esteja sendo bem feito, porque isso aqui não está nem sob questão. Você, como detalhador, precisa entregar sempre a perfeição, o máximo do que você pode para a pessoa que confiou o seu bem, porque aqui nós estamos falando sim de carro, estamos falando sim de moto, estamos falando de embarcação, estamos falando de aeronave, mas quando as portas se abrem, são pessoas que transformam o seu desejo em forma de serviço para você. Então você precisa guiar essas pessoas para que a experiência, através dos sensores, seja completa. E dessa forma, você impactar essa pessoa de uma forma excepcional e que faça com que essa pessoa seja propagadora do que você faz de melhor. Beleza? Bom, espero que vocês entendam um pouco dessa parte de experiência, porque agora eu vou voltar de novo para o que é detalhamento. E olha só como eu acredito que já mudamos um pouco a sua consciência do que você faz. Porque até então era só esfregar os cantinhos. Até então era só esfregar onde ninguém nunca esfregou. E agora eu vou voltar novamente para o conceito do que é detalhamento automotivo. É o ato de prevenir, manter e restaurar o veículo a ponto de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza. Boa parte disso vocês já entenderam. Agora eu vou pedir para vocês abrirem a gaveta e tirar a primeira parte da resposta, que é o ato de prevenir, o ato de manter e o ato de restaurar. Porque essa é a parte que envolve os objetos. É a parte que envolve o carro, é a parte que envolve a moto, as embarcações e as aeronaves. Então agora a gente vai passar para a parte do que nós vamos fazer. Bom, primeiro, quando a gente entende que eu falo de prevenir, manter e restaurar, a gente entende que o detalhamento automotivo tem 3 grandes pilares. O primeiro pilar é a prevenção, o segundo pilar é a manutenção e o terceiro pilar é o restauro. Bom, obviamente eu preciso dizer para vocês que esse conceito é um conceito que nós aqui na Redentoras utilizamos,
tá? E a gente usa isso como uma verdade dentro do nosso espaço, instruindo os nossos alunos e instruindo também os nossos clientes, que são pessoas impactadas pela experiência que a gente cria dentro da Redentora. Isso é bem bacana, tá? Isso não impede que você também comece a utilizar isso dentro do seu espaço, porque conhecimento é evolução, e a gente só evolui quando a gente absorve conhecimento. Bom, prevenir, manter e restaurar. O detalhamento automotivo é dividido em 3 grandes etapas, onde podemos, através de análise visual e com o uso de ferramentas, identificar com precisão o momento em que o veículo se encontra. Entender as 3 etapas é fundamental para que o profissional economize tempo e ofereça ao cliente, ofereça às pessoas as melhores opções. Cara, isso é muito bacana. Eu vou ler novamente e vou ler mais pausadamente. Talvez alguém queira anotar, talvez alguém esteja querendo saber um pouco mais sobre isso, então eu vou repetir. Nós temos 3 grandes pilares, que é prevenção, manutenção e restauro. O detalhamento automotivo é dividido em 3 grandes pilares, onde podemos, através de análise visual e com o uso de aparelhos, identificar com precisão o melhor momento em que o carro se encontra. Entender as 3 etapas é fundamental para que o profissional economize tempo e ofereça ao cliente as melhores opções. Cara, isso é muito bacana, porque essa segunda parte, que é a primeira do conceito de detalhamento, explica para você que nós precisamos entender quando o carro está no momento de prevenção, quando o carro está no momento de manutenção e quando o carro está no momento de restauro. É importante você, como profissional, entender isso. E para isso, nós utilizamos a visão e utilizamos também algumas ferramentas para que nós possamos, com o uso da visão e com o uso de ferramentas, entregar a melhor opção ao nosso cliente. E, além disso, você dá a melhor opção. O que é a melhor opção? A melhor opção é você oferecer o melhor orçamento. Porque você, como profissional, você não quer vender só o que é mais caro. Você quer vender aquilo que é melhor para o seu cliente, melhor para pessoas. Você, como profissional, precisa, sim, entender que, durante o processo de um serviço, uma má análise vai gerar mais tempo para o carro ser entregue, a aeronave ser entregue, a embarcação ou a moto, além de que vai gerar uma quebra de expectativa muito grande, tanto na hora da entrega, porque você vai precisar de mais tempo, ou tanto no momento em que você vai ter que cobrar mais caro porque você fez uma má análise. E para isso, nós temos algumas ferramentas que podem nos auxiliar nesse momento. Exatamente. Nós temos lanternas, luzes de trabalho que podem nos auxiliar a entender padrões de risco sobre a superfície ou padrões de sujidade sobre o couro, sobre o tecido, sobre a alcântara, seja qual superfície seja, para que a gente entenda o tempo melhor que a gente precisa para fazer a correção, para fazer a limpeza, correto? Da mesma forma, a gente consegue entender muito bem todos esses padrões de SRILs, de riscos mais superficiais, de riscos mais fundos, para a gente entender quanto tempo a gente precisa para realizar determinado tipo de correção e oferecer ao cliente as melhores opções. Se você, como profissional, não consegue identificar qual momento o carro se encontra, possa ser que você ofereça uma quebra de expectativa para o seu cliente, o que é algo negativo, não importando a experiência que você gere sobre o seu serviço entregue. Por mais que ele seja muito bem executado, se ele for oferecido com um tempo que não seja apto ou com valores que alterem, você vai criar essa quebra de expectativa. Bom, Sol, mas você falou de visão, de ferramentas, de economizar tempo, você falou também de oferecer o melhor orçamento, entender padrões, mas e sobre prevenção, manutenção e restauro? Bom, é agora que a gente vai falar desses caras. São os 3 pilares que a gente entende aqui na Redentora. Primeiro, a gente tem prevenção, que é o estado de novo. É o primeiro momento do veículo quando ele apresenta nenhum ou quase zero dano. Aí você pode falar, não, Sol, mas a gente sabe que existe várias avarias dentro de concessionárias, que existem avarias ali, avarias aqui, blá, 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 blá. Bom, a grande questão é que a gente sabe, sim, que existe esse silêncio na indústria automotiva, da fábrica até ele chegar na porta da sua casa. O carro pode passar por vários intempéries. Primeiro, a gente sabe que pode acontecer alguma avaria dentro da concessionária, ou até mesmo na hora do embarque do carro. A gente sabe
que nem todos os carros ficam armazenados em galpões. A gente sabe que, às vezes, os carros ficam ao tempo. Então, existe chuva, existe pó, existe areia. E a gente sabe também que no momento em que o carro é vendido e que ele sai do pátio para ir para uma lavagem, existem lavagens que são erradas, porque a gente sabe que a própria concessionária não está preparada para cuidar dos próprios carros que elas vendem. E isso é uma grande realidade. Então, sim, existe essa indústria silenciosa de defeitos. Vamos chamar dessa forma, indústria silenciosa de defeitos. Que quando o carro chega para o cliente 0 km, existe muita coisa para ser corrigida, sim. Mas existe na forma de prevenção. Bom, a gente sabe também que existem os casos fora da curva, onde a gente tem casos em que peças inteiras foram repintadas e que foi feito alguns reparos que são até ridículos da gente imaginar. Mas existe isso, é o fora da curva. Mas o primeiro momento do carro é o momento de prevenção, é o momento que você entende que você, como profissional... Bom, desculpa que apareceu algumas perguntas aqui, eu fui ver ao mesmo tempo. Mas que você, como profissional, precisa entender que é o momento de você prevenir, que é o primeiro momento do carro, em que você pode estar oferecendo aí soluções duradouras, onde você pode estar fazendo aí soluções que não sejam paliativas, perfeito? Onde a gente pode ter, onde a gente, na nossa grande maioria, tem correções muito mais leves do que quando a gente pega o carro em outro momento. Esse momento é o momento de prevenção, correto? Não faz sentido você hidratar um banco 0 km. Faz muito mais sentido você fazer a aplicação de um coat cerâmico. Isso é você entender o momento em que o carro se encontra. O segundo grande pilar é a manutenção, é você manter, é usado mais intacto. Apesar de usado, o mesmo tem uma boa avaliação visual e sensorial. Sabe aquele quadrado? Aquele golzinho quadrado, aquele passar que você olha e fala, cara, não acredito, aquele Opala, você fala, cara, de onde que esse carro veio, né? Porque o carro parece que é 0 km. Mas a gente sabe que é um carro de muitos anos, é um carro antigo, um carro que já foi rodado, um carro que já teve várias avarias, ou não, mas que foi muito bem feito, né? Foi muito bem corrigido. E esse momento é um momento de manutenção. É um momento onde a gente, como profissional, precisa oferecer para o nosso cliente a nossa melhor opção baseada no que nós podemos manter. O que é que nós podemos ajudar a manter o carro? É um momento totalmente diferente da prevenção. E por último, mas não menos importante, nós falamos do restauro. Exatamente, se você como profissional, você não conseguir entender que o carro precisa de um restauro, você pode estar criando uma falsa expectativa para o seu cliente. Bom, obviamente, a gente sabe que todo bom profissional pode oferecer outras leques de opções para o seu cliente. Então, você pode muito bem estar aí oferecendo um restauro de couro, está oferecendo um restauro de plástico, um restauro de lata, mas para isso você precisa, no seu canivete, adicionar novas facas. Porque você, como profissional, pode sim ter um curso de restauro, onde você vai virar para o cliente e falar, cara, a higienização do couro apenas não é suficiente. Essa área já está degradada e é necessário que a gente faça uma repintura, ou então é necessário que a gente, após o polimento ou antes do polimento, né, antes do polimento, na verdade, a gente faça uma micropintura, ou a gente pode restaurar o para-choque. Se você, como profissional, não entender que isso é passivo de restauro, você vai estar entregando para o seu cliente uma falsa expectativa. Por quê? Pô, achei que isso ia sair. Pô, isso não saiu. Pô, mas por que isso está assim? Se você não utilizar ferramentas no momento da análise para que você crie informação suficiente para o seu cliente entender que aqui precisa de uma intervenção de restauro, você pode estar mostrando para o seu cliente que você vai resolver o problema na ânsia de querer fechar o serviço e você simplesmente está criando uma quebra de expectativa. Ou seja, eu vou ler mais uma vez o que a gente fala sobre prevenir, manter e restaurar. O detalhamento automotivo é dividido em 3 grandes etapas, onde podemos, através da análise visual e com o uso de aparelhos, identificar com precisão o momento em que o veículo se encontra. Entender as 3 etapas é fundamental para que o profissional ofereça o melhor tempo e as melhores condições para o seu cliente. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui é que nós temos, dentro do conceito de detalhamento automotivo, vou beber um pouco de água, se vocês me permitem.
O que eu vou trazer para vocês dentro do que é o detalhamento automotivo é que é o ato de prevenir, é o ato de manter e é o ato de restaurar o veículo a ponto de criar uma qualidade visual e sensorial de limpeza e beleza. Dessa forma, você como profissional consegue impactar o seu cliente, trazendo para ele as melhores condições técnicas e criando uma experiência, porque você precisa fazer que pessoas sejam propagadores do que você ama fazer, que é detalhar. Bom, eu vou abrir algum espaço agora. Espero que vocês tenham entendido o conceito, tá, pessoal? Isso é o conceito que a gente traz dentro da Redentora sobre o que é um detalhamento, sobre como que a gente se comporta, sobre como a gente entende e a gente procura impactar o nosso cliente da melhor forma, de como a gente procura trazer para o nosso cliente a melhor percepção do que nós fazemos, que não é só esfregar pano, não é só a gente pegar o cotonetezinho em alguns lugares. Então, assim, você que é um cliente, né, você que é o robista, mas que gosta que seu carro seja tratado por profissionais, entendam que os profissionais de detalhamento não são os caras que ficam 25 horas em cima do seu carro, esfregando todo o cantinho. Não, existe sim um conhecimento, existe sim uma evolução para que o profissional entenda qual que é a melhor forma de fazer isso. Você, como uma pessoa que ama seu carro e que confia o seu bem a um profissional de detalhamento, entenda que existem horas incansáveis de estudo para entender de que melhor forma não agredir tanto o verniz do seu carro, não agredir tanto as partes mais sensíveis e assim, além de te entregar um serviço de qualidade, consiga lhe entregar também uma experiência e que você tenha esse... Eu espero que você, como proprietário de carro, o cara que ama carro, tenha esse efeito de, nossa, esse carro é o meu carro, né? E que você seja guiado por esse processo e que você entenda que o detalhamento automotivo é muito mais do que prestar atenção em cantos, mas, acima de tudo, é oferecer a você uma ótima experiência no que nós adoramos fazer. Eu vou deixar um espaço aberto para perguntas, caso alguém tenha, caso alguém também não tenha, não tem problema, vou só esperar um pouquinho, tá? No canto de vocês tem algumas perguntas. Vamos fazer perguntas que sejam relacionadas ao tema, tá, pessoal? Caso a gente vá falar sobre isso. Nossa, é muita pergunta, é muita coisa. Vamos fazer perguntas pertinentes ao assunto, tá? Eu queria falar para vocês também que, sim, a Redentora dá cursos, nós damos cursos, sim. Então, caso você queira participar de algum curso que a Redentora tenha, é só você entrar em contato. A gente tem o nosso Instagram, que é o @RedentoraAutoSpa, né? O Redentora separado por pontos. Nós também temos consultorias e temos mentorias. Nós fazemos consultorias aí para empresas. Hoje a gente já dá consultoria para mais de 10 empresas no Brasil, né? Ao mesmo tempo já estamos rodando, já são mais de 20 mentorados. Então, assim, caso você tenha interesse de saber um pouco mais, pode falar com a gente diretamente. Eu estou achando que o assunto foi muito bem explicado. Espero que vocês tenham entendido o conceito do que é detalhamento automotivo. Eu fiquei muito feliz. Espero que esses 3 dias sejam dias de muito conhecimento para vocês, profissionais, que vocês entendam exatamente aquilo que vocês adoram fazer, que é o que eu adoro fazer, que é o que eu respiro, né? Espero que eu tenha trazido um pouquinho de luz aí para a gente do que é detalhamento automotivo. O Detailland é um evento sensacional, onde vão ter diversos outros palestrantes, trazendo diversos outros níveis de apresentação, tanto técnica quanto outras apresentações conceituais. E eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês terem estado aqui com a gente, dispensado o seu tempo para aprender mais um pouco sobre o que é detalhamento automotivo. Bom, e para não perder o costume, já sabe, né? Redentora, o cuidado que seu carro merece. A gente se vê na próxima. Fui!